vocês têm uma mãe que cuidou de mim sem eu ter nascido. Mas ela já sonhava com a minha história, ela já sonhava com esse dia 15 de março de 2025. O André que acordou sem voz, nem acredito que eu estou conseguindo falar aqui. Até falei com o Cleiton pela manhã, mas eu não podia voltar atrás, porque esse dia 15 estava sonhado. Não pelo André, porque não é mérito nenhum eu estar aqui, mas é a graça de Deus que quis usar o André para falar com cada um de vocês nessa tarde, para falar com cada um de vocês nessa tarde que Deus existe, que Nossa Senhora existe. Eles cuidaram de mim, com certeza cuidou de cada um de vocês. Só que mesmo eu sabendo que Nossa Senhora cuidou de mim, me quis, me ajudou a nascer sem nenhum defeito, eu sou prematuro, sou meio agitado, sou meio afoito, sou tímido, né? Mas esse amor que eu tenho para a juventude me faz estar aqui. Eu preciso anunciar aquilo que Deus fez na minha história. E na minha história foram momentos felizes por ter nascido, foram momentos felizes por ter um pai e uma mãe, um teto para morar, por ter um alimento, mas também foram momentos difíceis, aonde eu fui esse filho pródigo, aonde eu fui esse jovem que decidiu largar tudo, decidiu escolher as escolhas contrárias à vontade de Deus. Nunca roubei, nunca matei, nunca prostituí, nunca usei droga, porque talvez Deus ele olhou para a minha história e sabia que se eu fosse, ou eu usasse qualquer tipo de coisa contrária à sua vontade, com a mesma intensidade ao qual quando eu me encontrei com Deus, eu também usaria e viveria. Portanto, seria um caminho sem volta. Talvez Deus me poupou disso por isso, porque Ele sabia que o André é muito intenso. Quando o André quer fazer algo, ele faz. Tem dificuldade, ele faz. O medo, ele faz. Então Deus ele me poupou de tudo isso. Me poupou de coisas. Na minha história, como jovem, como vocês são, eu não sou jovem em idade, mas como eu disse, a juventude ela ultrapassa a barreira do Cronos, ela vive a barreira do Kairos. E o Kairos é esse tempo de graça. Ser jovem é ser como vocês, cheio de sonhos. Eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser advogado, eu quero ser empresário, eu quero ser de Deus. Então ser jovem é isso, é sonhar. E eu sou. Enquanto meu coração bater, você é alguém que vai sonhar e vai querer. Então isso me faz ser jovem. Só que quando eu tinha a idade de muitos de vocês, dentro do ambiente escolar, que não é fácil às vezes ser cristão, não é fácil às vezes ser jovem de Deus, é um desafio ser jovem nesses lugares, o mundo te tirando e o jovem preparador te puxando, mas é necessário escolher. E eu na minha juventude, eu falo que não tinha jovem para me convidar para ir para a igreja. Eu fiz catequese, fiz a primeira Eucaristia, não porque eu queria, eu fiz por obrigação. Mas hoje eu entendo que a obrigação também se tornou uma oportunidade de Deus na minha história. Então, eu não tinha ninguém para me convidar para o Jovem da Padroeira. Dia 15, 3 horas, vamos lá. Eu vi esse menino aqui, andando lá tão longe na BR, não era? Era você, né? E o carro não cabia mais ninguém. Aí eu vi o esforço para ele estar aqui, para escutar o André, mas para escutar também Deus e Nossa Senhora. Então cada um de vocês enfrentaram o desafio para estar aqui, cada um de vocês escolheram, porque alguém convidou, alguém mandou uma mensagem, alguém mandou uma arte, né? E meu coração tremeu quando viu aquela arte, porque estava escrito assim: algo grandioso te espera. Eu falei, meu Deus, não é? Porque grandioso é o que Deus fez em mim. E isso me encorajou, porque eu não ia falar do André, porque se eu falar do André, vocês estão vivendo misérias. Mas se eu vou falar daquilo que Deus fez na minha história, daquilo que Deus fez na minha vida, aí vocês vão enxergar. Eu quero isso também. Eu quero viver o que o André está falando. Então, voltando, a
onde eu contava que eu não tinha, na época de escola, eu não tinha jovens que me chamavam para a igreja, né? Eu andava com os piores, né? Graças a Deus eram os piores, porque eles me ajudaram a não escolher, porque eles me convidavam, mas não permitiam. É engraçado até dizer isso. Eu andava com os piores na época da escola. Eu estudei na melhor escola de Tapicerica da Serra, Sebastião Moraes, lá no Valo Velho. Dava 8 horas, o professor não podia dar aula, porque tinha que ir embora. Não tinha conversa. Mas foi algo muito grandioso aqueles dias daquela escola. Porque Deus cuidou de mim, como também cuidou no dia do meu nascimento. Ele me poupou de muitas coisas. Como eu disse, não tinha jovens para me chamar para o grupo de jovens da padroeira, para o jovem por Cristo, não tinha jovem para me chamar para a igreja. E nisso, eu perdi alguns amigos pela vida. Perdi o Ronaldo, perdi o Leandro, o Rodolfo, perdi o Paulo, que eram grandes amigos. Que eles não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo de ter, de ouvir alguém falar de Deus, de ouvir alguém falar para você que vocês estão na melhor escolha que vocês podem fazer na sua vida, que é buscar o caminho de Deus. E me doeu muito por ter perdido esses amigos, não pelas drogas, mas eles perderam a vida por entregar a vida para as drogas, que eles morreram. Eles morreram sem que o André pudesse falar de Deus para eles, porque o André não acreditava, o André não buscava. E hoje, nos tempos atuais, muitos escutam falar de depressão, crise de ansiedade, dessas doenças que estão no momento. Naquele ano eu também tive, perdendo esses amigos, escolhendo coisas contrárias. O André encontrou dentro do coração dele um vazio. Que acredito que muitos de vocês, em algum momento, também viveu esse vazio. Só que eu demorei demais para entender que esse vazio ele só poderia ser preenchido por Deus. Então o André, que já era um pouco tímido, se isolou mais, ficou mais tímido. Mas mesmo assim, o André era um aluno exemplar, tirava as melhores notas, era esforçado na escola. E o primeiro filho da minha mãe na faculdade para ela, direito de ela vestir uma roupa boa, uma roupa digna de dizer: é meu filho, ele se formou. Mas tem esses detalhes onde o André por dentro era vazio. O André era triste, mas não demonstrava para as pessoas. O André se fechava. E as pessoas camuflavam uma máscara. Mas, como eu disse, a minha vida ela já estava escrita nos sonhos do coração de Deus. Ele sonhou com a minha história. Ele sonhou com a minha vida. Como sonhou com a vida de cada um de vocês. Se hoje nós estamos aqui, andando bastante para chegar até aqui, deixamos coisas, é porque nós estamos entendendo que Deus sonhou também para a nossa história. E esse vazio que o André tinha, é um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Só que eu não sabia. Então o André vivia naquele mundo, naquela situação triste, tentando preencher tantas coisas, tentando preencher tantas escolhas que não eram felizes. Mas o Catecismo da Igreja Católica é um parágrafo que eu amo muito ler, que ele fala do desejo de Deus para cada um de seus filhos. E o desejo que Deus tem para cada um de seus filhos é que nós voltamos de volta para Ele, que nós possamos voltar de volta para o céu. E dentro do meu coração, ao descobrir isso, eu quis, e eu tenho uma meta. E a minha meta de vida é conhecer o céu pelo lado de dentro. Eu desejo conhecer o céu pelo lado de dentro. Só que para conhecer esse céu pelo lado de dentro, eu ainda preciso passar por essas situações, por essas lutas, por esses momentos, perder pessoas, perder amigos,
mas nunca perder dentro do coração a necessidade de ser amado. Nunca perder dentro do meu coração a necessidade de ser encontrado por esse Deus que tem esse desejo de me atrair. E Deus fez o quê? Colocou pessoas. Pessoas no ambiente de trabalho que me falavam de Deus ou me oravam, vai falar com o outro, não é para mim. Amigos que mandavam mensagem de Deus, né? Hoje é o WhatsApp, né? Há uns anos atrás era SMS, Orkut. Acho que você nem ouviu falar disso, né? Era SMS, Orkut, Facebook, tinha um monte de coisa. Mas não tinha o WhatsApp, não. Mas tinha pessoas que já eram para primeira. Mas era algo muito grandioso porque Deus usou dessas pessoas para me atrair. Ele usou dessas pessoas para que eu tivesse também esse meu encontro com Deus. Aí eu descobri que quando Jesus ele voltar, eu preciso estar em algum lugar. E o meu lugar é criando os seus caminhos, é buscando corresponder à sua vontade, é estando cada dia mais na presença dele, por meio da Santa Missa, no grupo de jovens, buscando pessoas e amigos que querem que eu alcance o mesmo céu que eu desejo. Então Deus ele foi usando esses atributos para me atrair. Eu falo que, assim como o próprio filho pródigo, ele caiu em si, o André também precisou cair em si. Só que para eu cair em si, eu tive que sofrer muito. Foram anos. Eu me tornei uma pessoa tão tímida que eu não consigo olhar nos olhos de ninguém. Eu tinha vergonha. Não das pessoas, mas de mim. Daquilo que eu sentia dentro do meu coração. Só que até no meu primeiro trabalho Deus me usou. Eu fui trabalhar de chuta. O que vocês acham? Garçom? Por quê? Chute? Não. Eu fui trabalhar de atendente de loja. O cara mega tímido trabalhando de atendente de loja. É um desafio. É um desafio. Mas era Deus já me usando aquele desafio. Eu vou citar mais os santos, vai perceber que eu falo bastante de santos. Santa Edith Stein fala que coragem é ir com medo. Coragem é ir com medo. Aí você imagina, trabalhando de atendente, o cara vai gatinho. Eu tive que descobrir isso dentro de mim sem saber, porque eu era da igreja, não conhecia a santa, não sabia que existia a santa. Então eu tive que descobrir essa força dentro de mim. E eu fui trabalhar de atendente. Não porque eu queria, mas era necessidade. Então Deus usou desse momento, desse trabalho para falar comigo. Então, foi um dos primeiros desafios. Mas era ali já Deus já preparando. Não sei se vocês conhecem o Santuário da Senhora dos Prazeres? Eu não estou ouvindo, vocês estão falando tão baixo. Vocês estão me ouvindo? Tem certeza? Fala mais alto. Aí. Então, lá no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, tem um evento que faz 2 vezes por ano, chamado Semana Jovem. Alguns de vocês já foram na Semana Jovem? Não acho, mas eu estou ouvindo, eu estou velho. Aí, legal, é isso aí. Eu tive a minha experiência com Deus numa Semana Jovem. Eu recebi um convite. Mas não um convite assim, falar, ó, vai ter Semana Jovem de tal dia, tal dia. Mas era um papel, um rascunho. Alguém perdeu um papel, um rascunho onde tinha Semana da Juventude no Santuário, dia tal, a tal horas. Detalhe, não lembro, gente. Estava eu e um amigo naquele dia, e eu peguei aquele papelzinho, aquele rascunho que alguém perdeu, e falei, acho que não vou nisso. Deus já tinha usado tantos meios para me atrair, ou ignorando, colocando resistência. Aí eu resolvi, junto com esse meu amigo, desafiar. Eu sou bem desafiadora. Falei, olha, eu só vou na Semana Jovem se você for.
Se você não for, eu não vou. E ele não era da igreja também, então não é a pessoa certa para ter uma desculpa. Alguém que não vai me convencer aí. Entendeu a estratégia? Sabe, mas sabe o que Deus faz quando usa a gente pensa assim? Ele cumpre o sonho dele. Então ele faz se cumprir na nossa história aquilo que ele sonhou. Ele me sonhou para ir para o céu. Ele quer que eu volte para casa. Ele quer me devolver, assim como devolveu para o filho pródigo, a dignidade de ser filho. Assim como ele quer devolver para você. Só que eu escolhi a pessoa errada. Eu escolhi alguém que não ia insistir para que eu fosse. Só que você lembra que eu falei que eu sou muito intenso. Eu coloquei que eu queria e eu vou. Só que mesmo assim, eu coloquei uma resistência. Porque eu falei para ele que eu só vou se você for. Aí cabia a mim, sem saber desse Deus, sem querer buscá-lo, insistir para que meu amigo fosse. Aí chegou mais uma luta. Era o dia 12/7/2010. Algum de vocês não tinha nem nascido, né? Eu vi amanhã, né? 12/7/2010. E naquele dia, que era mês de julho, era mês frio, estava garoando. E eu saí de casa umas 4 horas da tarde, fiquei sentado no banco da praça de Tapicerica da Serra. Não tinha nada a perder. E eu fiquei lá sentado. Naquela tarde fria, chuvosa, em alguns momentos garoada. E eu fiquei sentado naquela praça como um mendigo. Porque dentro de mim já existia um vazio tão grande que nada mais me abalava. Naquela hora, eu sentado lá no banco da praça, sem saber, eu fiz uma oração. Só que minha oração não foi a mais bonita. Eu falei para Deus bem assim: sim, Deus, se o Senhor não entrar hoje na minha vida, o Senhor não vai entrar nunca mais. Essa foi a minha oração. E mesmo assim, sentado naquele banco, Deus me falou: eu sou fiel a cumprir. Aí Lucas 11, versículo 9, fala que pedi e recebereis. Eu pedi. Olha, se o Senhor vai entrar hoje, o Senhor não vai entrar nunca mais. Então ele falou: não é hoje. Não vai ser amanhã, é hoje. Então ele pegou da minha oração e aproveitou e falou: é hoje que eu entro na vida do André. Assim, lascou. Eu vou, porque agora ele vai. Eu caí em si. E eu não voltei para a igreja bonitinho, igual muito de vocês, com cabelo penteado, com luzes, com fada, que coisa bonita, cheiroso. Olha, eu entrei molhado dentro do santuário, onde só tinha jovens. Eu era jovem, e em idade até. E você imagina, se alguém entrar aqui hoje molhado, o que vocês fazem? Talvez a gente vai olhar de julgamento, mas a nossa principal resposta quando entrar alguém assim é fazer o que fizeram comigo, me acolher. Não tinha nada a oferecer, a não ser o meu pior. Eu não tinha nada a dar para aqueles jovens, a não ser a minha resposta: eu estou aqui. Assim como o filho pródigo disse: vou me levantar e vou voltar para a casa de meu pai. Eu tive que dar essa resposta. Eu me levantei, olhado e fui. Era a minha resposta. A minha resposta para aquilo que Deus fez na minha vida. O meu nascimento. Como eu falo, foi aqui no coração de Nossa Senhora de Deus que Ele planejou a minha vida. Então não tinha por que eu colocar resistência para aquilo que ele já estava sonhando e principalmente já estava se cumprindo. Naquele dia, 12/7/2010, às 9h45 da noite, quando o Santíssimo entrou, algo mudou.
dentro do meu coração. Aquele vazio, aquele buraquinho que eu falei que todo mundo tem dentro do meu coração, parecia que tinha se encontrado a resposta. Aquele vazio, aquele buraco tinha sido preenchido pelo amor de Deus. E eu tinha encontrado o sentido que faltava para a minha vida. Eu tinha encontrado o sentido que de fato era o sentido de eu existir, ser de Deus. Naquele momento eu descobri, num abraço, numa palavra, num olhar, num cuidado daquele jovem daquele tempo que me acolheu. E eu descobri que a misericórdia é o amor em excesso. Que a misericórdia é esse amor de um Deus que não se coloca limite para nos amar. É um amor em excesso porque Ele transborda. Ele olha a nossa pior situação e mesmo assim Ele continua e nos ama. A misericórdia de Deus, se você acha que não tem sentido nenhum para a sua história, se você está olhando para mim e está se encaixando, se você não encontrou isso, eu quero dizer que a misericórdia de Deus é algo em excesso. Não é pouco, é muito. E se é muito, ela vai te alcançar como também me alcançou. Então, o André entendeu que a misericórdia de Deus é em excesso e ela me alcançou, só que eu precisava mudar. Mudar de lugares, de pessoas e de amigos. Infelizmente, essa é a verdade. Eu tive que escolher. Eu tive que escolher outras pessoas, porque elas não me traziam a presença de Deus, para que eu pudesse seguir. Aí eu peguei o celular, isso já no dia 13, um dia depois, porque eu entendi qual que era o meu lugar. Naquele dia 13 eu peguei e apaguei todos os meus contatos. Aí você imagina, quantos contatos você tem no seu celular? Quantos contatos que você olha assim e você fala, mano do céu, esse cara, esse meu amigo, ele me afasta, mas é meu amigo. Aí você precisa fazer a escolha como eu fiz. Eu quero ser. Eu quero conhecer pelo lado de dentro. Só que eu sabia que para que eu conhecesse esse céu pelo lado de dentro, eu precisava renunciar naquele momento. Porque eu precisava ser ainda mais de Deus. E aquilo foi como se fosse no primeiro momento, um pontapé inicial, escolher tudo que me levava para Deus. Começar amizades do zero, começar pessoas do zero, começar a buscar a leitura da palavra, rezar o Santo Terço, participar da Santa Missa, ser chamado até de doido, o André está diferente, o que está acontecendo com ele? Mas era necessário escolher, era necessário renunciar a essas coisas. Aí eu te pergunto, você acha que doeu? Você acha que doeu? Doeu. Foi uma escolha difícil, mas foi ao mesmo tempo uma escolha confortada por Deus. Porque lembra que eu falei que Ele diz: pedi e recebereis. Então Deus, Ele prometeu que o que eu pedi eu vou receber, e eu quis receber a sua presença. E Ele prometeu também lá em Mateus 28:20 que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, se Ele prometeu isso, Ele falou: André, pede e recebe. Então eu tenho a promessa, você tem a promessa que Deus estará contigo, Deus está com você todos os dias até o final dos tempos.